dia. Em nome do presidente, cumprimento a todos os demais vereadores, vereadora aqui presente. O objetivo aqui é de vir e trazer algumas informações, e nós estamos trabalhando dentro da UAB com alguns princípios, principalmente do direito, do não retrocesso. Tudo aquilo que já foi conquistado, nós não podemos perder. E eu sei que nós temos uma força viva, política em Franca, que é pungente, mas que às vezes as informações não chegam, e por não chegar a gente acaba não tomando algumas condutas. Dois assuntos que têm levado a advocacia a tomar algumas condutas em prol da sociedade e que está gerando dano para os contribuintes aqui em Franca. Primeiro, ITCMD, Imposto Transmissão de Causa-Mortes e Doação. Olha o paradoxo que nós chegamos. A pessoa falece, faz-se o inventário. Você tem que pagar o imposto, 4%, até aí tudo bem. Quem diz que você consegue concluir essa bendita declaração do imposto fiscal? Você entra pelo site e, pasmem, tem situações que nós estamos esperando há 1 ano. O que acontece? Está pago o imposto, só que o inventário não se termina, ou quando termina você não consegue registrar. E se você não consegue registrar, você não é dono. Então nós estamos deixando de pessoas que são proprietários de imóveis, por não conseguir concluir o ITCMD, ter essa certidão de homologação, não consegue registrar, não pode vender. Então imagina, mas o que nós temos a ver com um imposto que é estadual? Ok, com o Estado nada, mas se eu tenho um bem que é aqui de Franca e eu não consigo registrar, eu não consigo vender. E se eu não consigo vender, eu deixo de arrecadar para o município ITBI. Primeiro fato. Qual é o problema que se tem? A modernidade chegou, tudo pela internet é maravilhoso, só que se você precisar resolver por alguma questão administrativa, não tem ninguém em Franca habilitado para entrar no sistema e falar assim, faça essa correção que a certidão vai dar. Nós tínhamos antigamente 3 funcionários em Franca, 2 se aposentaram no posto fiscal e o que tinha em Franca já não está mais lotado em Franca. Ou seja, hoje, se você precisar do posto fiscal para resolver a questão do ITCMD, você simplesmente não resolve. Como a OAB está orientando? Advogados, entrem com ação. Entrem com ação contra o Estado, levanta dúvida, mas qual que é a vantagem disso? Nós tumultuamos o legislativo, o executivo, tumultuamos o judiciário, porque isso gera custo, movimentação de processo desnecessário, que é uma simples resolução corrige. Primeiro, basta que os funcionários do posto fiscal tenham autonomia para entrar no sistema e falar, olha, Cacá, não deu certo aqui por causa disso, faça isso. Olha, Tid, você atribuiu um valor errado aqui, corrige o valor e está tudo certo. Ou o próprio sistema já homologar imediatamente. Como você faz com o imposto de renda? A gente faz a declaração do imposto de renda e você está liberado. Se tiver alguma controvérsia, é a União que vai entrar e falar assim, Bassi, Ronaldo, Gilson, você fez a declaração errada, corrige, senão você vai ser atuado. Mas até então, com o simples fato de você apresentar a declaração, já está liberado. Então veja, nós não temos mais funcionário. Novamente, Franca foi esquecida. Uma pena. Esse é um fato. Como se corrige? Simples. Ou coloca alguém com atribuição, ou muda a forma do sistema. Apresentou a declaração, você está liberado. Pagou o imposto, está resolvido. Se o fisco tiver alguma dúvida, ele que modifique. Pensando nisso e de tanto ver tantas situações chegando para nós da advocacia, os contadores também estão sofrendo com esse mesmo problema. Então nós viemos aqui em qual sentido? Câmara, está acontecendo isso na nossa cidade. O posto fiscal não é problema de Franca? Não, mas pode ser porque a partir do momento que as pessoas não conseguem registrar seu patrimônio, que os contadores também não conseguem realizar o seu trabalho, que os advogados também não conseguem realizar a contento, tudo isso gera o quê? Impacto financeiro e econômico para Franca. A gente deixa de circular recursos. E um outro item que está na pauta, IMESC. Né? Nós não temos o IMESC em Franca, só em Ribeirão. Mas nós tínhamos, quando você tinha uma ação de interdição na justiça, os médicos tinham convênio com o Estado. E não tem mais esse convênio com o Estado. Hoje, se você tiver um idoso na sua família ou alguém que precisar de uma interdição, você tem que colocar esse idoso no carro e levar para Ribeirão Preto. Quanto tempo
quando o IMESC tiver vaga para te atender. E aí, ou você paga particular, em torno de 800 a R$1.000, o médico, e aí você resolve, ou você arruma alguém para levar, ou você socorre de quem? Da prefeitura. Veja que isso traz um impacto, então, econômico, financeiro para Franca. Porque talvez é muito mais fácil você manter o convênio que tinha com os médicos que já estavam aqui, é só reativar o convênio, do que você colocar uma pessoa doente numa ambulância da prefeitura, transportando, ou num carro particular, ou gastando. Então, a ideia de vir aqui hoje é mais assim, existe essa realidade, a OAB é sensível a isso, nós estamos orientando os advogados, mas eu sinto que a gente consegue resolver isso com uma força que Vossas Excelências têm, política. Se cada um tentar, com a sua base, junto ao governador, junto às secretarias, nós conseguimos mudar, e nós temos que mostrar a importância que Franca tem, presidente Carlinhos. Franca é uma cidade pujante, nós não podemos continuar perdendo os órgãos ou esses serviços para cidade de 100 quilômetros. E quando a gente pensa em Franca, se a gente amplia, Patrocínio está indo aqui para lá, Cristais está indo para lá, uma parte, todo mundo indo para lá. Pois não. Bom, primeiro, agradecer sua presença aqui. O tema realmente é relevante e merece uma atenção. Franca não pode ser tratada, o tamanho que Franca tem, o que ela representa no estado de São Paulo, ela não pode ser tratada dessa forma pelo governo do estado, de espécie alguma. Até porque os governos anteriores, os governadores anteriores, sempre saíram daqui com os balaios cheios de voto. Uma grande maioria, o PSDB sempre teve aqui, e teve sempre representantes na Assembleia Legislativa, né? E poderia, pelo menos, não deixar chegar na situação que chegou. Se não tinha como ampliar o atendimento, pelo menos não deixar o atendimento acabar, né? Pela burocracia do Estado. Então, a gente não pode admitir isso. E o governador que ganhou também agora, ele também não pode reclamar, porque saiu daqui com um balaião cheio de voto. Então, nós precisamos, sabe o quê? Eu quero já deixar a sugestão. E depois, sentar alguém com a CIR para redigir uma moção de repúdio ao tratamento que Franca tem tido, que o cidadão francano está sendo prejudicado visivelmente, por uma burocracia, por uma falta de atenção, por uma falta de modernidade do serviço, que em outras instâncias, serviços parecidos funcionam, aqui não. Então, e a gente enviar, cada um dos vereadores aqui, ou então solicitar que todas as bancadas na Assembleia, todas as lideranças de bancada na Assembleia, recebessem uma cópia da moção e fosse dirigida também ao governador do Estado. Então, eu acho que a coisa poderia funcionar dessa forma. A gente fazer isso e cobrar. Essa parte, com a palavra, o vereador Daniel Bassi. Eu não acho que seja o caminho a moção de repúdio, Gilson. Até porque a gente tem que iniciar um diálogo com o governo para saber o que aconteceu, para depois fazer esse repúdio. Acho que o caminho é a gente fazer esse diálogo com o governo do Estado. Eu fui provocado enquanto parlamento regional pela OAB, já vou comunicar a todas as 19 cidades e que a gente faça um movimento conjunto em apoio à vinda. Então faça uma moção de apoio, não de repúdio. Sim, sim. Apoio às reivindicações. Isso, e nós já mandamos um ofício para a Secretaria da Fazenda do Estado para a gente tentar agendar uma conversa com o secretário ou com o secretário executivo, para que a gente saiba o que está acontecendo, para a gente tentar sanar esse problema e tentar resolver não só o problema da advocacia, dos contadores, mas da nossa população mesmo, a população de Franca, da região, para que a gente atinja esse problema e resolva. Então, você pode contar comigo, viu, professor, advogado, doutor Assir, que a gente tenta, ao menos, resolver esse problema. Doutor Assir, primeiramente... Pode falar, Ronaldo, depois eu finalizo.
Primeiro, agradecer ao doutor Assir pela presença, por trazer esse tema relevante aqui para a Câmara. Dia 5 do 7 do ano passado, 2022, chegou até mim um problema, estava falando dos contadores. Os contadores estavam com problemas que os clientes não conseguiam emitir notas, enfim, por conta do posto fiscal que foi embora. E aí nós fomos atrás, eu consegui, através do Marcos, que eu não sei se o Marcos está presidente ainda da Associação dos Contadores, da Sescofran, nós tivemos uma reunião com o doutor Daniel Dias, do posto fiscal de Ribeirão Preto, falando sobre esse assunto. Extremamente, o governo simplesmente, por questão de custo, tirou o posto fiscal aqui de Franca e deixa a gente aí à mercê, a ver navios aí. Então, assim, dizer também que também estou junto para tentarmos aí achar uma solução para isso. Eu acredito que é importante uma união aí do pessoal dos contadores, da OAB, dos advogados, aqui da Câmara Municipal, sentar junto, conversar, achar os caminhos e tentar resolver isso, porque realmente é complicado. Você ter que sair daqui, porque eu falava para o Daniel no dia que nós tivemos a reunião lá, é um cúmulo do absurdo você ter que sair daqui, lá em Ribeirão Preto, para poder resolver um problema que estava aqui. Então, assim, doutor Assir, muito bom o tema e estamos aí dispostos e juntos para tentar resolver isso aí, sim. Torci, primeiramente agradecer pela presença. Como mesmo o Ronaldo disse, são temas muito relevantes. E a gente até que trabalha no ramo também sobre o ITCMD, no ramo da corretagem, eu falo, quando tem um inventário, um documento, muitos negócios são perdidos. E eu falo assim, a gente deixa de arrecadar em termos de prefeitura, não só comissões que os corretores perdem, mas a prefeitura, o ITBI também, várias coisas que deixam de arrecadar, e principalmente os vendedores, que às vezes está no inventário ali, precisa fazer esse negócio. Eu até vi que aqui em Minas Gerais parece que eles mudaram o sistema aqui e é muito mais rápido. São coisas que a gente estava debatendo aqui sobre a área da saúde antes de nós começar com o senhor. São temas que às vezes a burocracia é tão grande que muitas vezes desiste das coisas. Mas é coisa que o senhor está trazendo para a gente, que a gente tem que correr atrás. Como o Daniel mesmo falou, também apoio. Eu acho que a gente tem que envolver não só a Câmara Municipal, a região também, como a Prefeitura, os deputados, até o governador, para a gente conseguir resultado. Mas no que precisar, essa casa está sempre de portas abertas e é muito bom, importante ter o acompanhamento do senhor aqui junto com a gente também. Nosso muito obrigado. Eu agradeço a todos, tá? E contem com a OAB também, tá? A OAB não é política, ela é apartidária. Mas a gente tem pensado o seguinte, se a gente conseguir unir as forças, nós melhoramos a cidade. Se a OAB dá uma contribuição, ouve algo, coloca e ajuda, nós conseguimos, né? Franca precisa voltar a ser o que ela é. Franca não pode deixar e ficar esquecida, né? E é impressionante, viu, vereador, eu termino aqui minha fala, é muito triste quando a gente ouve, né, as pessoas que procuram a gente como advogado, falam assim, quem representa Franca? E eu tenho defendido essa casa. Eu tenho falado, olha, Franca tem vereadores à altura, com dignidade, com musculatura para resolver os problemas. Só que nós sabemos que alguns problemas são resolvidos de forma coletiva. Então, a vinda aqui, presidente, é no sentido de falar assim, conte conosco, estamos vendo essa situação e vamos resolver. Bom, muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos.